Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Deluca Entrevista na noite desta quinta-feira, dia 15/8. Esse é o 100º boa noite que eu dou para vocês aqui neste humilde programa da TV 247. Hoje é o meu programa número 100. Já aproveito para agradecer a audiência de todos vocês. Eu sei que tem muita gente que assiste esse programa todos os dias. Então, aproveito para agradecer a todos e a todas que assistem aqui o Deluca Entrevista, hoje completando a 100ª edição. E como 100 é uma marca importante, eu trouxe um convidado muito especial para a gente conversar hoje aqui no programa. Eu estou conversando com o jornalista e fundador do The Intercept Internacional e do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. Glenn, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da TV 247. Boa noite para você, parabéns para 100 episódios, é muito bom para festejar isso com você e muito obrigado pelo convite, é bom para falar com você de novo. Glenn, vamos começar falando sobre o tema do nosso programa de hoje. Obviamente, a nossa conversa vai girar em torno do escândalo da Lava Jato, dos escândalos envolvendo as denúncias que vocês têm publicado no Intercept em relação ao juiz Sérgio Moro, ao ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, do procurador Deltan Dallagnol e também dos demais procuradores que aparecem implicados nesse escândalo da Vaza Jato. Eu queria que, no dia 9 de junho, foi quando essas publicações começaram. Desde então, a gente já está com 15 partes publicadas. Como é que você avalia o impacto dessa série de reportagens até agora, Glenn? Para ser honesto, o impacto é muito maior do que estava esperando. Como jornalista, é impossível para prever o que vai ser o impacto. E muitas vezes você acha que você tem material bombástico e que vai explodir tudo e nada acontece quando você publica. E outras vezes você acha que não é muito importante e você publica e tem consequências enormes. Desta caso, me lembro muito sobre o caso do Snowden. Quando eu recebi o arquivo do Snowden, minha primeira reação era que, meu Deus, essa vai explodir o mundo. Mas depois, tempo você trabalhar com esse material, fica um pouco mais normalizado, porque agora você está lendo isso todos os dias e você começa a pensar, talvez isso não é tão chocado do que eu pensei no começo. E quando publicamos o material do Snowden, eu lembro, o terceiro, 4 dias, todos nós dissemos, meu Deus, o impacto era além de nossos sonhos, muito maior do que nós conseguimos esperar. E eu passei o mesmo padrão dessa vez. No começo, quando eu recebi esse servo, eu pensei, meu Deus, isso vai ser a coisa maior na história do jornalismo do Brasil, ou pelo menos muitos anos. E quando eu trabalhei com isso muitas semanas, eu pensei, não sei, talvez pessoas não vão ter muita surpresa, talvez pessoas vão pensar, nós não queremos ouvir nada sobre Sérgio Moro, ele é nosso herói nacional, não nós importamos o que ele fez, mas na primeira semana tinha muitos aliados que abandonaram ele, inclusive a revista Veja, o jornal Estadão, que disse que ele deveria renunciar seu cargo público e Deltan deve ser afastado. Então, acho que o impacto só cresceu desde naquela primeira semana e até agora está crescendo mais ainda. Obviamente, o Moro não caiu no sentido que ainda ele é o ministro da Justiça, mas, obviamente, a imagem dele sofreu muito, ele é uma figura muito, muito mais pequeno do que ele era, ele é muito fraca lá em Brasília e ele é um ministro só em nome. Então, acho que a opinião pública sobre Lava Jato, sobre Sérgio Moro, sobre Deltan Dallagnol, sobre a história total do Lava Jato já mudou para a grande parte da população. Eu quero aproveitar para agradecer, a gente já está com uma audiência incrível aqui, estamos recebendo um superchat, aproveitar para ler. Isabel Machado, boa noite, Glenn, tem a sensação de já sabia misturado com nada acontece, tá difícil. A Yara Jamal, os democratas brasileiros agradecem seu maravilhoso trabalho, Glenn, parabéns a toda a equipe do Intercept. Hoje, pessoal, está meio difícil de ler aqui, tem muito comentário, então
os superchats vão acabar ganhando um pouquinho mais de destaque, mas agradecendo todo mundo que assiste, Zenaide Maria Bertoldi, V. Conforte, Rosa Henrique, Yara Jamal, Ana Cristina Schneider, Marluce Silva, Suzy Cidreira, que está sempre aqui, Magda Famil também, Marluce Silva, Jaqueline Oliveira, Marília Braga, Uliane Ribeiro, quem mais está aqui? Verônica Vidal, que está sempre aqui, um beijo, Verônica, Eunice Ferreira, João Neto, o Léo Tales deve estar aqui, eu não vi ele ainda, a Maria, aqui, ó, já achei, o Léo Tales, a Valéria Guerra, a Sônia Mourão, Janete Moro, espero que não seja parente do Moro, Moche Barbosa, todo mundo aqui, uma audiência incrível por enquanto. Aproveitem para divulgar essa live para todo mundo que vocês conhecem, mandem para os grupos do WhatsApp aí, para a gente aumentar o nosso público aqui. Chegou mais um superchat aqui, eu leio daqui a pouco. Gley, você falou sobre a imagem do Sérgio Moro, né? Parece, apesar da gravidade das denúncias, que o Sérgio Moro está muito tranquilo no cargo. Vários jornalistas do exterior já disseram que se essas revelações fossem, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, já seriam suficientes para derrubar o ministro, talvez até a presidência. O que você atribui a essa segurança do Sérgio Moro, a tranquilidade que ele tem no cargo de ministro? Eu não concordo que ele tem tranquilidade. Como eu disse, ele não caiu ainda, no sentido que ele foi forçado para sair ou renunciar seu cargo público, mas ele é uma figura muito diminuído, muito mais fraca. E acho que é muito importante para lembrar que o Sérgio Moro ficou 5 anos com a imagem dele sendo construído com muito cautela. Todo mundo quase tinha medo dele. Inclusive os tribunais lá em cima dele, que tinha a obrigação para supervisionar dele, para controlar, limitar, que tinha medo e nunca conseguiu desafiar ele. Também ninguém no Congresso e ninguém na mídia. Ele estava quase sem transparência nenhuma, nem limites, nem nada. Só essa imagem como super-herói. E isso ficou quase 5 anos, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. Isso não é alguma coisa que vai ser destruído em 2 meses. Vai demorar tempo. Mas o mais que nós mostramos a verdade sobre Sérgio Moro, que é esse homem, ao contrário, a imagem que foi construída durante 5 anos, cada vez que nós revelamos isso, ele fica mais fraca e mais fraca e mais fraca ainda. É verdade que, por um lado, eu lembro na primeira semana, eu tenho um amigo desde a infância que agora ele é um advogado nos Estados Unidos. Não é um advogado muito famoso, ele não trabalha com casos muito grandes, ele trabalha com casos banais, ordinários. E ele me disse, se um juiz fizesse, mesmo uma vez, em um caso, inclusive os casos mais insignificativos, mais pequenos, que Sérgio Moro fez o tempo todo, colaborando com um lado em segredo, ultrapassando todos os códigos de éticas. Meu amigo disse que se um juiz fizesse isso nos Estados Unidos, mesmo uma vez, no caso muito pequeno, ele perderia o seu cargo sem discutir, sem debate, automaticamente, de imediatamente, e provavelmente seria proibido de ser advogado para o resto da vida dele, porque isso é uma transgressão tão grave. E, por um lado, é um pouco chocado que Sérgio Moro ainda é um ministro da Justiça, dado tudo que nós revelamos sobre ele. Mas, por outro lado, precisamos lembrar que Sérgio Moro, para esse país, era um herói nacional, não só para a direita, mas para quase todas as facções políticas, talvez com uma exceção de petistas e na esquerda que começaram a questionar dele nos últimos 2, 3 anos, mas para a grande maioria da população, ele é um herói. Ele era o padre da éticas. Então, ele era quase invulnerável e também ele era e ainda é crucial para a legitimidade do governo Bolsonaro. Então,
ele é ainda uma figura grande, ele é uma figura importante para esse governo. Por causa disso, ele não perdeu seu cargo ainda, mas eu acho que todo mundo concorda que ele é uma figura muito mais fraca, ele não consegue fazer quase nada lá em Brasília, todos os propostos dele estão sendo rejeitados, muitas instituições estão trabalhando contra ele, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, que está zombando e humilhando ele em público o tempo todo, porque todo mundo sabe agora que ele é muito machucado, que ele é muito fraco, e para mim é só uma questão de tempo para quando ele vai sair dessa carga. Não sei ele vai sair, acho que isso é inevitável que ele vai. Tem alguns superchats aqui. Nara Cúria, aproveita a mega audiência para divulgar o canal do amigo Rogério Anitablian, tá registrado. Sidney Ferreira, Glenn Greenwald, você é nosso herói. Sérgio Bernardi, você tem algo para derrubar o Moro e libertar o Lula? Já já ele responde isso. Sérgio, Magda Famil, excelente ser entrevistado por De Luca. Existe uma sintonia na visibilidade na visibilidade identitária. Fui eu que convidei o Glenn aqui para a TV 247. O Magna está algumas semanas negociando essa entrevista. Hoje a gente tem a sorte de poder conversar com o Glenn. Marcelo Fraga mandou superchat. Gratidão, Glenn, pelo trabalho e coragem. Rogério Anatablian também, parabéns, vamos elucidar a opinião pública. Glenn 247, que combinação maravilhosa, obrigado, Glenn. Você é um cidadão brasileiro honoris causa, diz o José Ochoa também no superchat. Suzy Silveira mandou superchat, Queijo Kanashiro também, Danilo Cariri, Bibi Namastê, e o Cláudio Arantes virou membro do canal. Aproveita, se você não é membro do canal ainda, se inscreva aqui no canal do 247 e vire membro, é muito importante para a gente, só clicar no quadradinho azul aqui. Ione Tiengo Brender também mandou superchat, Maria Zelande também. Glenn, desde o começo desse escândalo, o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e os outros envolvidos tentam criar versões diferentes para negar as histórias, ou pelo menos para tentar se explicar em relação ao que tem sido divulgado. Uma coisa que pegou muito desde o começo, e parece que é uma estratégia que eles mantêm até hoje, é falar sobre a forma como as conversas foram obtidas, e não sobre o conteúdo delas especificamente. Dizem que não tem nada demais, mas apesar disso, dizem que pode ter acontecido ou não, mas eles reforçam o fato de que as conversas teriam sido obtidas de forma criminosa. Um outro escândalo recente, lá em Porto Rico, por exemplo, o governador sofreu muito publicamente porque conversas dele foram vazadas, não se sabe como elas foram obtidas, mas isso fez com que, inclusive, o povo fosse para as ruas pedindo a saída do governador. Queria saber como é que você tem visto essa estratégia de defesa do Moro e dos procuradores em relação ao que o Intercept tem divulgado. Ela mudou com o passar do tempo? Como é que você acha que está essa estratégia hoje? Sim, primeiramente quero agradecer a todas as pessoas dando palavras lindas. Isso nos fortalece muito. Obviamente, estamos recebendo muito ódio, muito ameaças, mas a grande maioria das pessoas que falam com a gente está dando apoio, e isso é muito importante para fortalecer não só eu, mas todos os meus colegas no Dentista Brasil que estão trabalhando sob muita pressão. Ouvindo, recebendo esse apoio é bem importante mesmo. Então, te agradeço a todos que estão ouvindo e apoiando, porque isso é muito importante. Essa tática que você está explicando é muito comum. Eu lembro muito bem, durante a reportagem do Snowden, o governo dos Estados Unidos sempre tentou focar no Snowden, falando, olha lá, não olha para os documentos. Não pensa sobre a espionagem, o sistema de espionagem que nós criamos sem ninguém saber. Só focou no Snowden. Ele é criminoso. Ele talvez é um espião para a Rússia. Eles tentaram fazer todas as coisas que eles conseguiram de fazer para distrair a atenção longe das revelações. Isso é uma tática comum. Durante os 70s, quando os papéis do Pentágono foram revelados pelo New York Times, do Washington Post, o governo Nixon tentou fazer a mesma coisa. O Daniel Ellsberg, ele é criminoso, ele é um espião para a Rússia. Então, Sérgio Moro está fazendo a mesma coisa. Ele está simplesmente tentando distrair a atenção
longe do comportamento dele, e sempre falando sobre os hackers e crime organizado. Mas isso nunca funciona e não está funcionando aqui. Por quê? Porque pessoas podem diferenciar entre o método usado para fontes para obter informação e o conteúdo da informação. Pessoas têm a capacidade para pensar com muita facilidade. Sim, eu acho que os hackers, se nossa fonte era um hacker, nunca confirmamos disso, nunca comentamos sobre isso, mas nós vamos presumir que nossa fonte é um hacker. Pessoas podem falar, tudo bem, os hackers devem ser punidos, mas isso não muda o fato que os documentos estão provando que Sergio Moro e Delta Dallagnol cometeu irregularidades, impropriedades, ações ilegais. É muito fácil diferenciar. A mesma coisa, tem muitas pessoas que pensam que Edward Snowden deve ser preso, mas, por outro lado, acho que o NSA e seus aliados no Reino Unido e Austrália e Canadá fizeram para a internet e é horrível. Então, essa tática é muito primitiva e pessoas não têm dificuldade entendendo o que Sergio Moro está tentando fazer. E o outro problema é que o único veículo da mídia, da grande mídia, que está trabalhando ainda com Sergio Moro de fazer isso é a Globo, Rede Globo e o Globo. Ok, tudo bem, eles têm influência. Mas o resto da grande mídia está trabalhando com a gente, como nossos parceiros jornalísticos. E eles estão gritando, promovendo, reportando as revelações, o conteúdo. Também membros do Congresso, do Senado, então, o STF. Então, tem muitas instituições poderosas que estão focando nas revelações, as divulgações, as reportagens, e Sergio Moro não tem a capacidade para apagar tudo isso com essa tática muito barata e primitiva. Glenn, isso que a gente conversou agora sobre esses conteúdos, o Moro e o Deltan, além de dizer que não vão dizer se disseram ou não o que tem sido divulgado, eles dizem que o conteúdo não tem nada demais, que são conversas comuns entre juízes, advogados, procuradores. Apesar da maioria dos juristas que eu ouvi até agora, todos eles dizem que as conversas são inaceitáveis, especialmente entre um juiz, no caso, à época, o Sérgio Moro, e os promotores, os procuradores que têm a função de acusar. No jornalismo, a gente faz jornalismo para informar as pessoas, mas também eles acabam tendo impacto social e acabam sendo os incentivadores de reformas. Você acredita que essas reportagens têm o potencial de fazer reformas mais profundas no judiciário brasileiro em relação a temas que tem tratado? Com certeza, acho que isso é uma coisa muito importante. Até agora, pessoas estão muito focadas sobre as partes da Lava Jato mais dramático, que eles estão prendendo, obviamente, o fato que eles conseguiram condenar Lula com muita rapidez para tirar ele na eleição em 2018, na forma que deixou ele proibido de concorrer, que deixou Bolsonaro ganhou a eleição, está recebendo muita atenção e deve, mas na realidade o impacto do Lava Jato é muito além disso. O que eles estão fazendo? Estão transformando o sistema judiciário e legal aqui no Brasil. Por exemplo, antes da Lava Jato, o poder do judiciário para usar prisão preventativa, que é muito severa, como advogado que eu era antes, me tornei jornalista, é muito perturbado, muito ofensivo, muito perigoso esse poder botar uma pessoa na prisão antes você prova que eles é culpado de qualquer crime. E não deixa eles sair da cadeia até eles acusam as pessoas que vocês querem que eles acusam. É quase uma forma de tortura. Nós tivemos esse debate nos Estados Unidos
durante o governo do Bush e também o governo do Obama, parte da guerra contra a terra, que o governo norte-americano usou táticas de tortura, e todo mundo sabe, pessoas que estão sendo torturadas, vou falar qualquer coisa que vocês queiram que eles falem para a tortura parar. A mesma coisa quando você pega políticos poderosos ou bilionários que estão acostumados a uma vida muito livre e poderosa, cheia com luxo, e bota eles na prisão e fala para eles, você não vai sair até você acusa Lula que ele aceitou propinas. Esse é um abuso do sistema judiciário, do sistema legal muito severo. Também esse uso de eleições premiadas está transformando o sistema aqui legal no Brasil numa forma muito grave, muito séria, quase sem debate, porque ninguém queria desafiar o Sergio Moro. Nós publicamos um artigo com procuradores do Ministério Público e também integrantes na Força-Tarefa de Lava Jato, que disse em novembro de 2018, depois Sergio Moro disse que ele aceitaria uma posição política com o governo Bolsonaro, que Sergio Moro nunca obedecia às regras para que o governo juízes e foi tolerado por causa dos resultados, especificamente o fato que ele conseguiu botar na prisão o Lula e outros políticos na esquerda. Então, todo mundo sabia que o tempo todo o Sergio Moro estava quebrando todas as regras, todos os limites que governa qualquer sistema da justiça, na forma que está criando precedentes que vai durar muito depois Sergio Moro e Deltan Dallagnol saiam essas posições. E acho que por causa disso, provavelmente você viu que na semana passada tinha, acho que 15 ou 16 especialistas no mundo, em 8 outros países, não só esquerdistas, mas pessoas considerados sem política, inclusive a pessoa que o próprio Deltan disse era o maior especialista no mundo para a corrupção, o professor Susan Ackerman, no Yale, e também o marido dela, Bruce Ackerman, que foi o grande professor do ministro Barroso no STF, e eles dois, juntos com 15 outros especialistas, assinaram uma carta denunciando o Sergio Moro, falando que todas as condenações dele agora estão em dúvida, porque não precisa ser um perito em lei para entender por que é um ataque muito severo na ideia da justiça e qualquer coisa básica e fundamental sobre o sistema legal, quando um juiz está colaborando e chefiando aos procuradores que ele está fingindo que ele está jogando na forma neutra. Todo mundo entende isso. Então, acho que as consequências do Lava Jato e do Sergio Moro vai durar muito além políticas específicas que eles condenaram na forma injustiça, inclusive o ex-presidente Lula. Gente, como vocês devem imaginar, eu não vou conseguir ler todos os superchats, tá? Volume enorme de superchat aqui. Eu vou ler quem mandou o superchat, agradecer e vou colocando as perguntas no meio das perguntas que eu já ia fazer. Infelizmente, a entrevista com o Glenn não vai durar 2 horas, então eu tenho um limite de perguntas que eu posso fazer para ele. Vamos ver se a gente consegue marcar uma parte 2 aí para fazer todas as perguntas, mas hoje a gente tem um limite de tempo, então eu vou ter que fazer algumas perguntas e outras não. Mas agradecendo todo mundo, Marcelo Martins, Flávio Rocha, Ney Camargo, Carlos Alberto Campos Lima, Alena Matos virou membro do canal, Monique Monize Fonseca, Denise Vegana, Jorge Schroeder, Magda Famil, Lismar Oliveira, Ruth Carvalho, Danilo Cariri, Cideli Ferreira, Vilma Gonçalves, Claudileia Pinto, Léo Tales, Zuleide Nunes, Suzy Cidreira, Ana Clara Piemonte, Maria Zelante, todo mundo que mandou superchat. Lembrando, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, seja membro. Clique no quadradinho azul aqui embaixo. Quem puder ajudar ainda mais, brasil247.com.br/apoio. Acho que alguém falou aqui, William, faça as perguntas, mas faça as suas aí também, porque o importante é ouvir o Glenn. Agora você, nessa última pergunta, Glenn, você terminou falando sobre o presidente Lula, e você falou que
Quem não apoiava a Lava Jato normalmente, antes dessas revelações do Intercept, eram os petistas ou outros grupos de esquerda. Duas perguntas. Se você acredita que hoje a gente pode dizer que a prisão do presidente Lula é uma prisão política, graças a tudo que já foi divulgado em relação a esses escândalos da Vaza Jato, e se você acredita que a Vaza Jato, que a Lava Jato, né, nas denúncias da Vaza Jato, teve influência no resultado eleitoral do ano passado. Sobre o caso do Lula, que falaria, eu vou deixar essa questão seria prisioneiro político para outras pessoas, mas o que eu posso falar é o seguinte, que o processo que levou ele condenado era totalmente injusto, em todos os aspectos. Ele não tinha um julgamento justo. Então, como um advogado, como um jornalista, como um humano, para mim, alguém que é condenado sem um julgamento justo não pode ser considerado culpado, não pode ficar na prisão. Eu não estou falando que ele é inocente, eu não estou falando que ele é livre de corrupção, eu estou simplesmente falando que o Estado tem que fazer para prender alguém justamente não foi feito por causa do mau comportamento do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e a Força Tarefa do Lava Jato. Eu acho que essa questão sobre como eles influenciaram a eleição em 2018 é impossível para responder ou analisar com certeza. Ninguém poderia falar que ia acontecer se Lula fosse permitido concorrer. Eu sei, como um jornalista, eu trabalho com fatos, que eu sei é que todas as pesquisas mostraram que Lula era a pessoa preferida, ele é o favorito, ele estava liderando todas as pesquisas eleitorais em 2018, não para uma margem pequena, mas para uma margem enorme. E todas as pesquisas mostraram que ele ia derrotar todos os adversários, inclusive Jair Bolsonaro. Então, obviamente, é muito difícil para negar que a condenação de Lula não influenciou a eleição de forma muito importante. A única coisa que não posso falar é você me perguntar se é Lula e Bolsonaro no segundo turno que vai ganhar, eu não sei. Ninguém sabia com certeza, mas a coisa que eu sei é que ele estava liderando as pesquisas e também eu sei que o motivo da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, é exatamente que ele sempre negou. Ele disse várias vezes nas conversas, inclusive conversas que até agora publicamos, que o objetivo dele era impedir a volta do PT ao poder. E não era só o desejo dele, mas ele tentou planejar como eles podiam abusar seu poder como procuradores para impedir a vitória do Fernando Haddad, inclusive bloqueando a entrevista de Lula por causa do motivo que eles disseram explicitamente, era que eles tinham medo que isso vai ajudar Haddad a ganhar a eleição. Então, as duas coisas que eu sei com certeza, Lula estava liderando as pesquisas e o motivo, pelo menos em parte, dos procuradores que condenaram ele, os acusadores dele, era para impedir a vitória do PT. Isso eu sei com certeza, porque são fatos que nós já provamos. Glenn, você falou que sofreu muitos ataques, você já fez um agradecimento a quem está assistindo e a quem está mandando superchat aqui para a gente, quem está comentando. Você, não só você, mas você e o seu marido, o David Miranda, o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, os seus filhos, a sua mãe, têm sofrido ataques, né? Ataques de todos os tipos de fake news, de mentira, ataques com base homofóbica, ameaças de deportação. Eu queria saber como é que você e a sua família têm lidado com esse momento. Parece que o momento
de política polarizada que a gente vive aqui fez com que os ataques contra você ficassem muito mais intensos do que na época que você divulgou o seu outro escândalo de vazamentos com o Snowden, né? Com certeza. Esse caso é muito mais difícil em vários aspectos, e eu não quero minimizar os riscos que nós tivemos na casa do Snowden. Precisamos lembrar que estava vazando, reportando, divulgando documentos muito segredos, muito sensíveis, que era a propriedade do governo mais poderoso no mundo, os Estados Unidos, e eu estava ameaçado o tempo todo do meu próprio governo, e em vários aspectos. Mas esse caso é muito mais grave por vários motivos, e você explicou muitos. Mas, por outro lado, eu preciso falar que antes nós começamos a reportar esse material, eu e David sentamos juntos e nós discutimos todos os riscos que nós vamos assumir com esse trabalho. E nada que aconteceu era uma surpresa. Eu moro aqui neste país há 14 anos. Eu conheço muito bem o movimento do Bolsonaro e os direitos extremistas. Eu conheço muito bem como eles funcionam. Eu sei como eles atacam seus adversários. Eu sabia que a reportagem vai desafiar e vai ameaçar a pessoa mais poderosa deste país, que não é Jair Bolsonaro, mas é Sérgio Moro, que é uma figura quase religioso aqui no Brasil. Eu sabia que eles usam todos os ferramentas para atacar e machucar e ameaçar qualquer pessoa que eles acham está impedindo seu poder, invadindo sua vida pessoal, inventando mentiras muito feias, atacando sua família, usando homofobia, usando todos os preconceitos, ameaçando você com todas as coisas que eles fizeram. Nós estávamos esperando e conseguimos planejar. Mas quando eu fiquei um mês com meu nome no posição primeira no Trending Topics do Twitter, com grande na cadeia, ou alguma coisa assim. Nós estamos recebendo ameaças muito gráficas, muito detalhadas com os nomes dos nossos filhos. Obviamente tem um cara muito lixo que tentou atacar minha mãe com câncer terminal nas últimas semanas na vida dela, falando que ela não tem câncer, incitando pessoas para atacar ela na página dela no Facebook, muito, muito feia. Mas quando você está fazendo o trabalho que você tem paixão e você acredita mesmo que você está fazendo um trabalho muito importante em defesa dos valores que você realmente quer apoiar e defender e proteger contra pessoas que estão atacando, e quando você está acreditando que você está defendendo o país, não só onde você vai morar, mas onde seus filhos vão morar, e seu marido vai morar, e todos os seus amigos vão morar. E quando você acredita, como eu acredito, que a democracia está em perigo, como eu acredito, e esse trabalho é necessário para defender a democracia e os direitos constitucionais básicos que eu acho que estamos defendendo, eu posso aguentar esses ataques, esses riscos, esses perigos, porque eu acredito que o trabalho é tão importante que vale para fazer isso. E eu acho também que o fato que David e eu já passamos alguma coisa parecido, não igual, mas parecido, no caso do Snowden, é uma vontade muito grande, porque nós conseguimos prever o que vai acontecer, nós conseguimos criar uma estratégia usando as coisas que já aprendemos naquele caso, e as pessoas que estão nos atacando é a primeira vez que eles estão fazendo uma guerra assim, mas isso não é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. E acho que por causa disso, na realidade, acho que estamos ganhando. Está quase 2 meses e uma semana desde nós começamos publicando, estamos publicando quase todo outro dia, um dia sim, um dia não.
e ainda ninguém está preso, ninguém está sendo atacado com violência. Então, acho que a pessoa que está sendo machucado é os poderosos que estamos revelando e divulgando. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o governo Bolsonaro. Eu quero aproveitar para ler um superchat aqui. Várias pessoas mandaram de novo. Dora Rosa Cruz, Emílio Ferreira, Rogério Anitalban, Mozart Moraes Filho, Magda Famil. Eu vou falar lá no final, essa vai ser a última pergunta, pessoal, sobre o que vem pela frente aí. Mas eu tenho mais duas perguntinhas antes de fazer essa pergunta que vocês mandaram insistentemente aqui no chat. Você foi ameaçado pelo presidente Jair Bolsonaro de prisão e também foi ameaçado de deportação. Quase aprovaram uma lei para facilitar, inclusive, que você fosse deportado. Obviamente, a ideia daquela lei, da ANP, que foi apresentada pelo governo Bolsonaro, era essa. No livro que eu faz 2 dias que eu terminei de ler, Como as Democracias Morrem, dos seus conterrâneos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, eles falam sobre como é que os estados autoritários se formam e várias características do governo Bolsonaro são muito parecidas com governos autoritários, inclusive governos que ele critica. Eu queria saber, você, que também tem visto esse movimento nos Estados Unidos com o Donald Trump, acredita que a democracia brasileira está em risco com o Jair Bolsonaro por conta de tudo que ele tem feito, inclusive a perseguição à imprensa? Obviamente está em perigo, porque Jair Bolsonaro é um político que ficou 30 anos denunciando a democracia e elogiando a ditadura. E ele continua a fazer isso agora. Então, obviamente, quando você mora num país que é liderado por um político que disse várias vezes, explicitamente, durante muitos anos, que ele não acredita em democracia, ele apoia a ditadura, que ele está ameaçando jornalistas com prisão, tudo isso, elogiando a tortura, atacando indígenas, pessoas, minorias, liberando a polícia para matar sem discriminação dentro de favelas. Obviamente, a democracia está em perigo. Mas, por outro lado, eu acho que é muito parecido do Trump. Eu nunca gostei dessa comparação entre Bolsonaro e Trump. Acho que na última vez que eu estava no seu programa, nós discutimos porque eu não gostei dessa comparação. Mas uma coisa parecida é que, obviamente, Donald Trump também tinha um desejo para ser muito autoritário. Ele queria muito prender os jornalistas que estão criticando ele, mas ele não consegue, porque as instituições aqui, lá nos Estados Unidos são muito fortes e está limitando o que ele conseguir fazer. Obviamente, desde o começo desta reportagem, eu tinha uma opção. Eu consegui, qualquer minuto, e ainda eu consigo, sair do país. Fico nos Estados Unidos, eu saí deste país 10 dias atrás com meu marido, nossos filhos, para visitar minha mãe. Nós saímos do país. Eu consegui ficar lá e publicar todos os materiais. Fica livre das ameaças do Sérgio Moro, fica livre das ameaças do Jair Bolsonaro. Mas eu não estou fazendo isso. Eu voltei para o Brasil e eu disse que nunca vou sair do país, mesmo com essas ameaças. Por quê? Porque eu acho que o Brasil está em perigo, a democracia brasileira está em perigo, mas não acabou. A luta continua, a luta é muito viva. Tem muitas pessoas defendendo a democracia brasileira contra os ataques do Bolsonaro. Se eu saísse esse país para fazer a reportagem nos Estados Unidos ou na Europa, na realidade, para mim, eu perderia. Porque, sim, eu consigo continuar a reportar o material sem sendo ameaçado, mas o sinal que estou mandando é que jornalistas não são livres aqui no Brasil mais. Está quase afirmando o sonho do Bolsonaro que você não pode fazer jornalismo aqui no Brasil, que é garantido pela Constituição brasileira. Eu preferia muito arriscar minha liberdade para fortalecer e defender o princípio que, como jornalista, eu não tenho que sair deste país para fazer jornalismo. Eu posso fazer jornalismo aqui
mesmo que Serginho Moro e Jair Bolsonaro e Deltan Dallagnol e a família Bolsonaro me odeia. E esse princípio é muito importante, essa forma da resistência é crucial, porque o mais pessoas que fazem isso vai inspirar outras pessoas para resistir na forma destemido. Lembro que eu era inspirado para muitas pessoas, Edward Snowden, para os sementes do Marielle Franco, as 3 mulheres negras que trabalhavam na gabinete dela e depois ela foi assassinada, concorreu para o Alerj, ganhou. Isso me inspirou muito. E como essas pessoas me inspiraram, eu também quero inspirar outras pessoas para defender a democracia. Então, sim, a democracia brasileira está sendo ameaçada, está em risco, mas nós temos o poder para salvar, para resgatar, para proteger, para preservar democracia com coragem, com solidariedade, trabalhando juntos e inspirando outras pessoas e mostrando que não precisa ter medo dessas pessoas, pode enfrentar elas. Bem, para a gente terminar, tem uma pergunta que foi frequente aqui em todos os superchats, o Flamarion Feijão, Ana Souza, Tars Bear One, quem mais? Adora Rosa Cruz, muita gente mandou a mesma pergunta, então para a gente encerrar essa entrevista, o que as pessoas podem esperar do Intercept? A pergunta que rolou aqui foi, e o áudio do Sérgio Moro? Cadê o áudio do Sérgio Moro? Você falou que tinha áudio, cadê o áudio? O que as pessoas podem esperar? O Leandro Demore, o editor executivo lá do Intercept, disse em entrevista que eles tinham visto até agora só 1% do material. O que as pessoas podem esperar? Vai ter áudio do Sérgio Moro? Vai ter áudio de outros procuradores? Obviamente que você não pode revelar muito os próximos passos, mas o que as pessoas podem esperar desses próximos capítulos, como vocês estão dividindo, da Vaza Jato no Intercept? É a mesma coisa com o caso do Snowden. Pessoas esquecem que alguns dos materiais que nós publicamos, reportamos, do caso do Snowden, que tinha as consequências maiores, aconteceu não no primeiro mês, não no segundo mês, não no terceiro mês, mas o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês. Tem reportagem que às vezes é difícil e complicado e complexo para fazer na forma certa. Se nós corremos para publicar material só para publicar, só para alimentar o desejo para isso, nós vamos errar e qualquer erro que nós cometemos vai ser usado contra a credibilidade da nossa reportagem. Então, nós estamos trabalhando dia e noite para publicar o mais possível. Você disse, acho que tem 15 reportagens que já fizemos, mas isso não conta os materiais que foi publicado pela Folha, pela UOL, pela Veja, pela BuzzFeed, pela País Brasil, pela Band News, e estamos trabalhando com todos os parceiros. Quando você está vendo um artigo no Folha, no Veja, no outros veículos, é porque nós estamos trabalhando juntos com elas. Vamos publicar no 247 aqui também, vamos conversar depois para publicar no 247 aqui também. Vamos chegar lá. Então, estamos trabalhando muito e o áudio, as pessoas querem áudios e às vezes vou confessar que às vezes isso me perturba quando pessoas têm obsessão com áudios, porque isso está quase minimizando o impacto que os documentos revelam. Os documentos que já foram publicados revelam é muito grave. Então, pessoas não precisam áudios para provar que Serginho Moro e Deltan Dallagnol são corruptos. Já provamos isso com documentos. Já liberamos um áudio para mostrar que nós temos. Foi examinado por um perito de Folha que confirmou que a autenticidade do áudio, que é um voz do Deltan mesmo. E o problema com áudios é o áudio são mais complexo para reportar, porque você tem que... Os áudios que nós temos não são áudios parecidos, por exemplo, as conversas entre Lula e Dilma, que o Serginho Moro divulgou ilegalmente, que ele vazou ilegalmente, quando tem duas pessoas conversando. Os áudios que nós temos, principalmente, são áudios que a pessoa está deixando para uma outra pessoa como uma mensagem. Por exemplo, se você usa WhatsApp e você gravar um áudio para uma outra pessoa deixando, oi cara, eu sei que eu disse que vamos encontrar
14 horas, mas infelizmente estou enfrentando muito trânsito, estou atrasado, vou chegar lá 15 horas, isso está tudo bem? A pessoa responde, tudo bem, sem problema nenhum. É áudios assim. Então, mas tem áudios com muito conteúdo importante também. O problema é que para trabalhar com esses áudios, primeiro você precisa identificar quem está falando, para quem essa pessoa está falando, precisa entender o contexto, precisa entender como a pessoa respondeu. Então, isso demora muito mais tempo, muito mais cautela e muito mais trabalho do que trabalhando com reportagem. Então, a coisa que eu posso falar é duas coisas. Número 1, vai ter muito mais áudios, muito importantes, que vão ser divulgados e reportados. A segunda coisa que eu posso falar, e até agora, mesmo a quantidade enorme que já publicamos, estamos mais perto do começo do que do final. E tem muitas reportagens, na minha opinião, que vai ter muito mais impacto do que a grande maioria das materiais que até agora nós publicamos. Não funciona assim que nós começamos com coisa mais importante e depois menos importante. Não funciona assim. Nós publicamos tudo quando está pronto jornalisticamente. Então, às vezes, nós publicamos um artigo, um material que tem menos importância do que material que ainda não reportamos porque não está pronto. Tem muito material que é muito explosiva, que mostra corrupção muito grave na parte de muitas pessoas importantes. Obviamente não posso discutir, eu quero divulgar alguma coisa, novidade para a sua audiência, mas meus colegas vão me matar se eu fazer isso. Então não vou fazer, mas a coisa que eu posso prometer e que tem muito mais para revelar e nós vamos trabalhar até o final. E o final, para mim, o fim é que todo o material que está na interesse pública é divulgado, reportado e publicado. Gley, eu quero muito agradecer todo mundo que assistiu, a maior audiência da história deste humilde programa na TV 247. A Lívia mandou um superchat agora, Rogério Anitalban, Lu Freitas, Flamarião Feijão, todo mundo que comentou, todo mundo que assistiu essa 100ª edição do The Look Entrevista aqui na TV 247. Quero aproveitar para te agradecer. Você falou que inspira as pessoas, você é uma pessoa que me inspira muito, você e o David, você como jornalista como eu, homem gay como eu, e que faz um trabalho tão importante para esse país que te abraçou e que te acolheu. Eu quero, em nome da audiência e em meu nome, agradecer você pelo trabalho que você tem feito aqui no Brasil com essas reportagens que o Intercept tem divulgado e deixar agora o espaço para você deixar suas considerações finais e também um recado final para o nosso público. Mas primeiramente, parabéns de novo para o 100 episódio. Eu sei, como alguém que tentou fazer um podcast uma vez e deixou depois 2 meses, que é muito trabalho, não é fácil de fazer isso e crescer uma audiência, então parabéns para isso. Também quero agradecer mais uma vez todas as pessoas que assistiram e deram o apoio. Seu apoio é muito importante. Eu tenho certeza que tem meus colegas do Dentro do Brasil que está assistindo ou vão assistir, e isso dá muita força para nós, porque o fato que tem muitas pessoas apoiando o trabalho que nós estamos fazendo dá a nós muita energia de continuar fazendo, e eu acho que a coisa mais importante é todas as facções autoritárias querem que você tenha medo, que você fica assustado, que você fica muito tímido, muito quieto. E a coisa que eu acho que estamos tentando fazer e estamos fazendo é provando que não tem que ter medo, não tem que ficar calado ou parado. Esse é seu país e democracia existe quando pessoas defende isso, e espero que todo mundo vai continuar fazendo isso, e eu sei que as pessoas que assistem o seu programa é muito envolvido politicamente e espero que eles vão continuar a fazer isso. Gley, o espaço está sempre aberto aqui, precisando, querendo voltar, é só voltar, a gente continua conversando, agradecendo mais uma vez você, a audiência fantástica que a gente teve hoje. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho para receber as notificações,
Quem puder colaborar, seja membro. Brasil247.com.br/apoio. Também acompanhe nas redes sociais do Intercept, nosso colega da mídia progressista, nosso parceiro da mídia progressista aqui do Brasil. E amanhã o Deluca Entrevista não é ao vivo, semana que vem tem entrevistas legais marcadas, vou conversar com o economista Ladislau Dobor, com o economista Luiz Gonzaga Beluso, com o deputado federal Arlindo Chinalha, aí com mais um monte de gente legal. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um Deluca Entrevista. Hoje entrevistei Glenn Greenwald, jornalista, fundador do The Intercept Brasil. Fiquem ligados, continuem acompanhando a programação da TV 247 do site brasil247.com.br. Tchau. Boa noite, todos. Tchau. Obrigado.